vocês, que é uma metáfora do peixe. A história de um peixe, mas é um peixe de passagem. Não é um peixe comum. O peixe de passagem é um peixe que ele vive nadando. Ele vive nadando, ele respira com a água passando pelas suas guelras. Então ele não pode parar, ele vive, dorme nadando. O nosso peixe era um peixe de passagem. Portanto, um especialista em correnteza. Vive nadando. E ele vinha nadando feliz e tranquilo, rio abaixo. Quando ele sentia uma vontade de subir o rio. O quê? Eu sou um especialista em correnteza, um peixe de passagem. Não posso subir o rio. Para com isso. Com isso ele ficou feliz, tranquilo e pôs-se a nadar. Ficou tranquilo por alguns dias. Que dias depois, mesmo sabendo que era um peixe de passagem, a vontade de subir o rio ficou grande, aumentou mais e mais. Ele começou a ficar desesperado com isso, olhou e viu a borboleta, uma amiga dele. Aí encostou, foi falar com a borboleta, falou, pô, eu sou um peixe de passagem, especialista em correnteza, estou com vontade de subir o rio. O que eu faço, não sei o quê. A borboleta olhou para ele e falou, caramba, sei lá, eu não tenho esse tipo de problema. Eu vou para cima, para baixo, para frente, para trás, não tem problema nenhum. Mas peraí, estou lembrando de uma coisa que aconteceu com meu avô, o borboletão. Uma vez um rato falou para o meu avô que uma borboleta gastava muita energia para se locomover de um ponto para outro. Porque ela voava tudo meio assim. E o meu avô respondeu uma coisa que talvez possa te ajudar. Aí o peixe falou, o que o teu avô respondeu? Ele falou assim, meu avô disse o seguinte, a menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é o caminho de menor resistência. Hã? A menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é sempre o caminho de menor resistência. Vide o rio. Cara! Quando o peixe escutou isso, bateu que nem um sino na cabeça dele. Ele agradeceu a borboleta, foi ao fundo do rio meditar. Menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, é o caminho de menor resistência. Olha o rio, vai curvando as pedras, vai curvando os obstáculos, burlando, indo pelo caminho de menor resistência. E eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo resistir todas as águas subindo contra a correnteza? Não. Eu tenho que deixar que o rio me leve sem resistência. Com isso resolveu o seu problema e pôs-se a nadar feliz e tranquilo por alguns dias. Dias depois, ele lembrava que era um peixe de passagem, não resolvia, lembrava da coisa maravilhosa que a borboleta tinha dito, mas a vontade não passava, ele queria subir o rio, até que ele encontrou o coelho, já estava meio desesperado, bicho esperto, amigo dele, chamou o coelho, contou que a borboleta tinha contado para ele o que ele estava passando. A borboleta, o coelho coçou as duas orelhas, falou para ele, cara, também não tenho o que te falar. Eu subo, toca, entro em toca, desço em toca, subo Campina, desço Campina, entro na floresta, saio da floresta. Não tem lugar, não tem problema, ando em qualquer lugar. Sei lá se vai te ajudar, mas assim, eu quando tenho um problema, sabe o que eu faço? Eu vou perguntar para minha mãe, a natureza. A mãe natureza sabe de tudo. Quando ele disse isso, bateu que nem um sino na cabeça do peixe. Toim, claro, agradeceu o coelho, foi ao fundo do rio meditar e disse, qual é a natureza do rio? O rio é caminhar para o mar. Qual é a natureza de um peixe de passagem? É ser especialista em correnteza. Eu estou querendo ir contra a minha natureza, contra a natureza do rio. Com isso, pum, resolveu o problema e pôs-se a nadar, rio abaixo, feliz e tranquilo, por alguns dias. E mesmo lembrando de tudo, o que a borboleta tinha dito, o que o coelho tinha dito, a vontade de voltar era tão grande, até que ele viu a coruja. Animal sábio, a figura da sabedoria. Chamou a coruja desceu até a beira do rio, contou o que os outros dois animais tinham contado para ela, o drama dele. A coruja parou, pensou e disse, os dois têm razão. Os dois. O que a borboleta te disse é uma lei da física, é uma pérola da sabedoria. A menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é o caminho de menor resistência, vide o rio, vide o raio. E o que o coelho te disse é o óbvio dos óbvios, mas só enxerga o óbvio o sábio. O homem comum passa pelo óbvio e não encontra a verdade. A natureza é a mãe de tudo, a sábia
ela pode nos ensinar a como sair de qualquer situação. Mas o que o coelho esqueceu de te dizer, meu amigo peixe, é que existe no mínimo duas naturezas. A natureza externa é essa da primavera, outono, verão, inverno, das cheias, das secas. Mas a natureza interna é essa que vai dentro de cada ser vivo, uma lei interna. E nesse momento, por incrível que pareça, o caminho de menor resistência é subir o rio, porque sua lei interna, meu amigo peixe, está pedindo para você subir o rio. Então esse é o caminho de menor resistência. Quando o peixe ouviu isso, ele nem sequer se despediu e agradeceu. Aquilo bateu com tanta força que ele deu um cavalo de pau e começou a nadar, nadar. Ele era entusiasmado, ele tinha pique, não parava, nadava. E como ele, desde que nascera, ele descer o rio, ele começou a mergulhar no seu próprio passado. Ele começou a rever lugares que ele tinha passado, raízes que ele tinha comido, animais que ele tinha se relacionado. E começou a lembrar da sua própria história, mergulhando no seu passado. E começou aquilo a ficar muito exuberante, aquilo foi dando mais ânimo, ele nadando, até que ele chegou numa cachoeira. E sentiu uma genuína vontade de voar. E aí ele falou, não, nadar contra a correnteza, vai lá, mas voar é para passarinho, eu sou um peixe. Mas ele lembrou das palavras da coruja, da natureza interna, e ele consultou o seu coração, ele pedia para que ele voasse. E ele foi ao fundo do rio, apertou o botãozinho do foda-se e subiu com muito entusiasmo. E o primeiro salto, e o segundo salto, e o terceiro salto, e daqui a pouco ele estava lá no alto, pulando, ele olhou para o lado e viu dezenas, centenas de outros peixes iguaizinhos a ele, fazendo a mesma coisa. Pulando, ele falou, que bom, não sou louco. E rapidinho ele venceu a cachoeira e estava aquela muvuca, aquele monte de peixe para lá e para cá. Ele olhou um peixe mais velho, que ele julgou mais sábio do que ele, encostou e falou, meu senhor, que piração é essa? Aí o peixe mais velho olha para ele e fala, calma, isto não é uma piração, isto é uma piracema. Escolha uma fêmea que te agrade, do teu número, coloque os seus ovos com ela e perpetue a tua espécie. Olha só, essa é a metáfora para falar da nossa própria vida. Nós somos esse peixe que muitas vezes descemos o rio porque a televisão diz que nós temos que descer o rio, porque o governo diz que nós temos que descer o rio, porque o bom senso e a moral vigente diz que nós precisamos descer o rio, porque a família diz que nós temos que descer o rio, porque o professor diz que a gente tem que descer o rio. E o cacete! Existe uma lei interna que diz em um determinado momento que eu tenho que subir o rio. Então, viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, a toda hora e a todo momento. Walter Franco, obrigado, essa música é dele. Então, perceber que existe uma natureza interna que precisa ser respeitada, que precisa ser conhecida antes de ser respeitada, conhecida, respeitada e satisfeitas dentro do limite daquilo que é útil e bom para mim e para todos. Então, o piabão, o atum, o salmão, é hora de subir a cachoeira? Bora subir a cachoeira. É hora de voar? Bora voar. A natureza interna pede, por mais que pareça esquisito, vamos fazer o que tem que ser feito. Essa é uma boa metáfora.